Ainda falando sobre Roma, a gente vai falar mais especificamente agora sobre a luta dos plebeus. Os plebeus, mesmo que eles não eram, a gente sabe, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Nós sabemos as classes: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os plebeus era a maioria da população e era aquela população que colocava realmente a mão na massa, aquela população que trabalhava, aquela população que agricultores, artesãos, são uma classe mais pobre, digamos, certo? Bom, os plebeus eram escancaradamente discriminados naquela sociedade, porque eles eram pobres, digamos, eles eram trabalhadores, eles não tinham aquela fama de maiorais, então era evidente a discriminação, certo? E os plebeus percebiam que eles tinham uma importância significativa, uma importância econômica, uma importância militar na sociedade. Eles tinham essa consciência de que eles eram importantes. Então essa discriminação não poderia ocorrer, certo? Eles eram obrigados, restringidos, digamos, a não participar de cargos públicos. Eles não poderiam casar com pessoas de outras classes. Existia escravidão por dívida dos plebeus endividados, né? Então a discriminação era evidente e eles ficaram conscientes, eles tinham a ciência de que eles não podiam ser discriminados daquela maneira, porque eles eram extremamente importantes para aquela sociedade, mesmo que os patrícios não conseguissem ver isso. Mas aí eles começaram a lutar, certo? E evidentemente pelo fim da discriminação, eles queriam ter pelo menos alguns direitos iguais, certo? E bom, como que eles poderiam lutar? Eles não poderiam lutar com armas, eles não poderiam lutar com material bélico, porque eles são plebeus, certo? Eles não tinham essa condição financeira, essa condição de armamento suficiente para entrar em conflito com os patrícios, né? Mas a luta que eles tiveram, eles começaram a fazer greves sociais, mas assim, é o que a gente pode dizer greves agora, certo? Uma espécie de greve que eles tiveram. Eles começaram a fazer esse tipo de greves sociais, que chamam, certo? E como que era a greve deles? Eles começavam a sair das cidades. Saindo das cidades, as cidades começaram a ficar mais vulneráveis a ataques, certo? Essa vulnerabilidade da cidade com a saída dos plebeus fez com que os patrícios pensassem: opa, preciso negociar, certo? Aí que os patrícios começaram a negociar com os plebeus para que os dois saíssem ganhando nessa situação, certo? E como eles saíram ganhando dessa situação, aí os plebeus poderiam parar um pouco a greve e ir voltando para a sua cidade para que tudo voltasse a ser normal, mas de uma maneira melhor para os plebeus, certo? E os patrícios perceberam que isso também ajudaria a eles. Então, eles começaram a adquirir alguns direitos, os plebeus, após 200 anos de lutas, de opressões, e finalmente começou a fazer efeito, começou a funcionar, né? E bom, eles tiveram também a oportunidade de ter um cargo de tributo do plebeu. Cargo de tributo da plebe, que chama. O que é isso? Eles tinham um magistrado, deixa eu ver se é esse nome mesmo, era um cargo, né? Cargo ocupado por um magistrado, e esse magistrado tinha o poder de vetar todas as leis que fossem contra os interesses dos plebeus. Então, se ele visse uma lei que, opa, não está favorecendo meus plebeus, então eu posso vetar essa lei. Então, esse magistrado tinha essa autonomia de vetar as leis que não beneficiariam os plebeus, certo? Ou prejudicaria eles. Então, essa é uma dos que eles alcançaram, né? Das vitórias que eles alcançaram, certo? Outra vitória muito importante que eles tiveram, outro benefício, foi quando foi criadas as primeiras leis de Roma, que a gente chama de Lei das 12 Tábuas. Essa lei proibia que os patrícios agissem contra
os plebeus. Ela proibia que os patrícios manipulassem juridicamente os plebeus. Então essa lei também beneficiou os plebeus de certo modo. Eles eram de certo modo mais livres com suas opiniões, com seus direitos, né? Outra coisa, começou a ser aceito o casamento entre as classes. Então um plebeu poderia casar com uma patrícia? Poderia. Um patrício poderia casar com um plebeu? Poderia. Então isso favoreceu tanto a miscigenação assim das classes, fazendo com que os plebeus não vissem um futuro melhor para os seus filhos, certo? De acordo com qual estava sendo desenvolvido essas vitórias que eles tiveram, esses ganhos, certo? Outra coisa muito importante também que eles conseguiram adquirir, que foi a extinção da escravidão por dívida. O plebeu podia estar endividado que ele não era escravizado mais. Isso foi extremamente extinto nessa parte da vitória, né, digamos, dos plebeus, certo? Eles tiveram também o acesso a importantes cargos públicos. Então eles tiveram também um avanço na sua própria vida econômica. Eles poderiam ocupar cargos públicos que na época somente os patrícios poderiam ocupar. Então isso também favoreceu essa classe que era a maioria pobre. Mas mesmo sendo a maioria pobre, mesmo que os plebeus tivessem mais oportunidades de avançarem na sua vida, infelizmente os plebeus mais ricos tiveram mais privilégios. Porque é aquela história, né? Eu melhorei um pouquinho, mas quem tinha mais que eu melhorou muito mais, certo? Então, a luta por direitos dos plebeus vai ficando por aqui. É só isso.